Obrigado, bom dia a todos. Que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva. Vamos fazer a nossa prece? Então nós vamos, nesses instantes, procurando acerenar as nossas mentes, acalmando as nossas emoções. Vamos procurando nos elevar espiritualmente, sentindo a presença amiga do nosso anjo da guarda, este amigo e companheiro designado por Deus para nos auxiliar e nos conduzir na nossa evolução espiritual. Nós vamos nos ligando a todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam nos tratamentos, já procurando nos colocarmos receptivos para o passe que iremos receber. Vamos ainda nos elevando ainda mais, buscando sentir a luz de Maria, nossa Mãe Santíssima, a nos envolver carinhosamente. Vamos agradecendo a esta Mãe querida por ter nos acolhido como seus filhos espirituais. Agradecemos, Senhora, pelo seu carinho maternal. Rogamos, Mãe querida, que possa interceder por nós junto a Jesus, o seu Filho amado. E a Jesus nós vamos agradecendo, Mestre. Agradecemos pelo seu imenso amor por nós. Agradecemos por tudo o que fizestes e ainda faz por essa nossa humanidade terrena. Agradecemos pelos teus ensinamentos, pelo seu Evangelho. Agradecemos, sobretudo, pelos teus exemplos de humildade, de mansidão, de simplicidade, de perdão. Rogamos, Mestre querido, que possa abençoar-nos nesta manhã, que possamos sentir a sua presença no meio de nós, possamos nos sentir envolvidos no seu amor, na sua paz, na sua luz. Pedimos ainda força e coragem para que possamos nos esforçar para seguir os teus passos. Conduza-nos até Deus, o nosso Pai, o Criador de nossas vidas. E a este Pai amoroso nós vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos, Pai, principalmente pelo seu amor incondicional por nós. Rogamos, Pai, as tuas bênçãos para este nosso propósito, através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e em novas faltas, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e de todos os amigos da espiritualidade que nos auxilia, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa prevenção. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva carinhosamente. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre alguns itens do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amar os inimigos. Kardec começa esse capítulo trazendo um trecho do sermão do Evangelho de Mateus, em que Jesus fala o seguinte: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus,
e que chova sobre os justos e os injustos. Então, esse trecho do Evangelho de Mateus, Jesus está dizendo o seguinte, olha, primeiro ele começa falando que naquela época os judeus tinham aprendido, segundo os ensinamentos de Moisés, que a gente deveria amar o próximo e odiar o inimigo. Então, Moisés preconizava a ideia do olho por olho, dente por dente. Então, se me ferir, eu tenho que ferir também. E Jesus, então, modifica um pouco esse ensinamento. Ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E a gente fica pensando assim, nossa, mas às vezes é difícil amar até o amigo. Quando o amigo faz algo que nos contraria, que nos magoa, a gente fica com certo ressentimento, guardando uma mágoa no coração, às vezes não quer perdoar aquele amigo, então que dirá os inimigos? E às vezes a gente fica pensando que às vezes é muito difícil praticar esse ensinamento de Jesus. E realmente, o Humberto Ruden, que é um autor espiritualista, ele fala que esse é um dos trechos mais conhecidos do Evangelho, porém, é o que é menos compreendido e o que é menos praticado. E Kardec esclarece que, às vezes, essa falta de compreensão que prejudica a prática desse ensinamento, ela se deve ao fato de que a gente entende que amar os inimigos seria a mesma coisa que amar uma pessoa querida, amar um amigo, amar uma pessoa que eu tenho uma afinidade, que eu tenho afeto, né? E ele esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo que não é isso que Jesus quis dizer. Então, ele fala que tem um equívoco, de certa forma, devido à própria utilização que nós fazemos de algumas palavras. Porque quando a gente percebe o seguinte, que o Evangelho foi escrito em outras línguas. E quando foi traduzido, às vezes não tinha uma palavra precisa para expressar o ensinamento, o que Jesus quis dizer. Então, e isso acontece, por exemplo, com a palavra amor, com a palavra amar, né? Kardec esclarece que quando Jesus falou amar, não estava se referindo ao mesmo tipo de amor que a gente tem por um amigo. Amar o inimigo não é a mesma coisa que amar um amigo, ou amar uma pessoa querida, né? Porque isso é contrário, ele fala, até à própria lei de conservação, que é uma lei divina. Porque a gente não pode entregar a cabeça para uma pessoa, ou ter confiança numa pessoa que a gente sabe que quer o nosso mal, que às vezes quer nos prejudicar, né? Então ele fala que, por exemplo, a gente pode, completando o que Kardec falou, alguns dos evangelhos foram escritos em grego, por exemplo, em grego. E na língua grega tinha uma palavra para cada tipo de amor. Então, às vezes, quando a gente traduz todos os sentimentos que tinha na palavra, na língua grega, para um único sentimento que é o amor, numa única palavra, às vezes não consegue esclarecer o que realmente queria dizer aquela palavra, né? Por exemplo, os gregos utilizavam a palavra eros para quando se referiam ao amor romântico. Eles se referiam à palavra philos quando era amor fraterno. Eles tinham uma palavra que era para o amor divino, que era a palavra ágape. E tinha uma palavra para um amor fraterno, ou um amor entre pais e filhos, que era estorgir. Então, ou seja, tinha várias palavras para vários tipos de sentimentos, né? E aí a gente entende que, então, se a gente pudesse criar uma palavra diferente para ilustrar o que seria o amor aos inimigos, ficaria mais fácil de compreender, né? Então, Kardec nos esclarece que o que Jesus quis dizer, que não ter o mesmo tipo de sentimento, né? Porque são coisas diferentes, até por uma questão física, até por uma questão energética. A gente não consegue ter a mesma afinidade, ter o mesmo tipo de energia. É contrário, às vezes, às energias, né? de uma pessoa, entre uma pessoa que a gente gosta e uma pessoa que a gente não gosta. Então, até existe uma certa repulsão natural, né?
Então, Kardec nos fala que o que Jesus quis dizer não é ter a confiança, a ternura, aquele impulso de amizade, de simpatia, aquela afeição, igual eu tenho por um amigo. Mas é procurar não guardar ódio, é procurar não desejar o mal para aquela pessoa, não querer se vingar dela, é desejar o bem para ela, né? E inclusive se alegrar pelo bem que ocorre a ela, né? Não prejudicá-la, né? E não se opor à reconciliação caso essa pessoa queira se reconciliar, né? É lógico que mesmo assim, mesmo compreendendo dessa forma, às vezes não é fácil de praticar, né? E Kardec fala o seguinte, que amar os inimigos é a mais sublime aplicação da lei de amor e de caridade. Mas para isso a gente precisa superar alguns defeitos morais, como por exemplo, o orgulho e o egoísmo, né? Porque, por exemplo, às vezes até com um amigo, às vezes a gente tem dificuldade de superar o egoísmo diante de um amigo que está precisando, e às vezes o comodismo fala mais alto e a gente prefere ficar quieto em vez de auxiliar, que dirá se tiver que auxiliar um amigo, um inimigo, né? E muitas vezes também, como eu disse anteriormente, às vezes o amigo nos faz uma pequena falta e a gente fica magoado com ele, o orgulho fala mais alto e a gente fica pensando assim, mas é um desaforo que ele fez, ele não podia fazer isso comigo. Esses sentimentos que afloram em nós também é fruto do orgulho. Então, por isso que, se às vezes é difícil superar esses sentimentos para amar um amigo, é muito mais difícil superá-los para amar um inimigo. Mas esse é um desafio para nós, né? E a gente tem que pensar o seguinte, por que será que Jesus recomendou? Na verdade, Jesus possuía uma grande sabedoria, né? Porque, na verdade, amar o inimigo é algo que faz bem para nós mesmos. Porque às vezes a gente tem dificuldade de perdoar ou de não ficar ressentido com alguém que nos ofendeu, porque a gente fica pensando que como eu disse, que é um desaforo, que como se fosse beneficiar outra pessoa. Não, eu não vou dar esse direito para ele. Mas, na verdade, o maior beneficiado quando nós perdoamos somos nós mesmos. Porque o que acontece é o seguinte, pela lei de ação e reação, de causa e efeito, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, retorna para nós mesmos. Então, se eu penso no bem, se eu procuro desejar o bem, se eu busco sempre ter bons pensamentos, isso é bom para mim mesmo. Então, ao contrário, se eu cultivo maus pensamentos, maus sentimentos, essa energia negativa volta para mim mesmo. Então, por isso que na verdade, o maior beneficiado somos nós. E outra coisa, quando a gente revida na mesma moeda que alguém que nos fez um mal, a gente deseja o mal para ele também, o que eu estou fazendo é como se eu estivesse sempre pensando o seguinte, a pessoa está jogando pedras em mim. E eu pego aquelas pedras e devolvo para ele. O que eu estou fazendo? Eu estou dando munição para ele, continuando alimentando ele de artifícios para me atingir. Agora, se eu vou recolhendo simbolicamente aquelas pedras e guardando, não devolvo, vai chegar um ponto que ele vai ficar sem munição, né? Uma outra comparação. Vamos supor que alguém quer pegar, a pessoa ofendeu, fez alguma coisa e ela quer pegar um barro para jogar nessa pessoa. Não, eu vou sujar essa pessoa toda. Qual que vai ser a primeira pessoa a ficar suja? Somos nós mesmos, né? Então, é sempre o maior prejudicado quando nós queremos atingir o outro, fazer o mal para o outro, somos nós mesmos. Quando Jesus recomendou também, na passagem também, Jesus nos recomenda orar pelos nossos inimigos. E a gente fala assim, mas eu vou orar por uma pessoa que eu não gosto, né? Por que dessa recomendação de Jesus? Porque, na verdade,
a oração é como se fosse uma luz. Então, quando eu alimento ódio, sentimentos negativos, é como se eu estivesse mantendo o meu coração, a minha mente, em trevas, em escuridão. Quando eu alimento esses sentimentos negativos, esses pensamentos negativos, é como se eu estivesse alimentando essa escuridão. E a partir do momento que eu oro pelo inimigo, eu estou iluminando a minha mente, os meus sentimentos. Então, mais uma vez, o maior beneficiado sou eu mesmo. Né? Então, por menor que... Às vezes é difícil, né? A gente não está dizendo que é fácil. Então, mas mesmo que seja aquela oração tímida, né? É como se fosse uma pequena vela, mas a gente já percebeu num ambiente que está muito escuro, o quanto que uma vela ilumina, né? Mesmo que seja uma chama pequenina, ela tem o poder de eliminar as trevas ao seu redor. E tem uma história que ilustra um pouco isso. Ela fala de um homem que vivia lá no sertão nordestino, e esse homem, certo dia, a história começa dizendo que ele saiu para aquele deserto imenso lá, num sol escaldante, montado no jumentinho, e ele estava cheio de sentimentos negativos, de ódio, de vingança. Isso por quê? Porque ele tinha passado a parte da manhã toda no velório e no enterro do seu pai. Seu pai tinha sido assassinado por um pistoleiro. E ele, durante todo o velório, ele ficou alimentando a ideia de que ele iria se vingar, ele ia matar aquele pistoleiro que tinha assassinado seu pai. E ele não pensou duas vezes. Assim que acabou o enterro, ele montou no jumentinho e saiu, sem se preparar, sem levar nem água, nem alimento, nem nada, para uma viagem de dezenas de quilômetros, atrás do pistoleiro. E ele, durante o tempo todo daquela viagem, ele alimentando aqueles sentimentos de ódio, de mágoa, de ressentimento, aquele desejo de vingança, né? E ele parecia nem perceber aquele sol que estava escaldando sobre a cabeça dele. Mas num determinado momento da viagem, diante daquele sol, né, o próprio jumento não conseguiu mais continuar. Né? Ele começou a tropeçar e no momento ele caiu e não conseguiu se levantar mais, de tão cansado que ele estava. E o homem, então, naquele desespero, naquela ânsia de vingança, ele continuou caminhando. Mais alguns passos, né? Mas ele também começou a ficar muito cansado, aquele sol muito quente, ele não tinha nem água para beber. E ele também não resistiu, né? E acabou caindo, até delirando diante daquele sol quente, né? Daquele calor imenso. E aí, diante daquela semiconsciência em que ele estava, ele começou a perceber uma visão que se formava na frente dele. E ele viu a imagem do pai dele se formar. E o pai dele dizendo para ele assim: meu filho, por que você está alimentando esses sentimentos negativos? Esses sentimentos estão me prejudicando. Eu não estou conseguindo me desprender por causa de você, né? Esses sentimentos também fazem mal, além de fazer mal para mim, fazem mal para você também. Procure perdoar, né? Faça uma oração, lembre-se dos ensinamentos de Jesus, do seu exemplo, né? E o pai dele ainda falou o seguinte: olha, lembrou a passagem que Jesus recomendou amar os inimigos e falou para ele assim: olha, você vai perceber hoje ainda que ninguém é tão mal assim. E aí, de repente, aquela visão desapareceu e ele caiu numa inconsciência total. Passado algum tempo, ele começou novamente a abrir os olhos e ele percebeu que alguém estava cuidando dele. Tinha dado água para ele, tinha colocado um alimento na sua boca, e ele então, mas ainda não conseguia enxergar direito, né? Diante daquele sol que o cegava, né? Mas ele se lembrou da visão que ele tinha tido do pai dele e começou a fazer uma oração, tentando trabalhar o seu sentimento diante daquele que tinha matado o seu pai. E aos poucos ele foi recuperando a visão, e qual não foi a surpresa dele ao perceber que aquele que tinha cuidado dele era o pistoleiro que ele estava indo atrás dele para matar. Ele ficou desconcertado diante daquela situação. Ele já estava tentando trabalhar o sentimento, né?
a primeiro momento ele teve ímpeto de ir para cima e matar aquele homem, mas depois ele se conteve, lembrou do que o pai tinha falado e tal. Então simplesmente ele se levantou, agradeceu e começou a voltar de novo para sua casa, a caminhar de novo. No caminho ele encontrou o jumento que já estava descansado e retornou com ele. E foi aos poucos tentando trabalhar aquele sentimento de mágoa que ele guardava no seu coração, né? Então a gente percebe o seguinte, que diante daqueles que nos ofendem, esse talvez seja o primeiro passo, né? Não ficar alimentando sentimentos de ódio, porque quando a gente fica o tempo todo pensando naquela pessoa, no que ela nos fez, além da gente ficar alimentando esses sentimentos, nós vamos nos ligando a essa pessoa cada vez mais, porque o ódio também ele liga. Então ela passa a ocupar sempre os nossos pensamentos e os sentimentos o tempo todo. Então, a partir do momento que nós começamos a fazer uma oração ou a vibrar por aquela pessoa, por mais difícil que isso seja, nós vamos revertendo essas energias negativas, né? Beneficiando a nós mesmos, né? Vamos fazendo luz naquela situação trevosa, né? E além disso, nós vamos, de certa forma, contribuindo para que aquela pessoa também melhore um pouquinho, por pouco que seja, né? Então, o Emmanuel fala que perdoar os inimigos é uma necessidade, porque é como se a gente precisasse tratar de uma ferida infecciosa. Se a gente não tomar cuidado, ela vai se expandindo cada vez mais. Então, como que a gente trata dessa ferida, que são as mágoas e os ressentimentos? Alimentando com bons sentimentos, com orações, procurando não ficar pensando o tempo todo naquela ofensa que nos foi feita, né? E a gente pensar ainda também que às vezes diante daquela situação, talvez eu poderia ter agido como aquela pessoa, né? Porque nós também somos falhos, né? Então quem pode dizer que não cometeria os mesmos erros? Então pensar assim também nos ajuda a desculpar aqueles que nos ofendem, né? Então que Jesus possa nos abençoar neste propósito de aprender, porque é um aprendizado constante, é um exercício constante. Aprender a perdoar e aprender a amar de forma gradativa, né? Até mesmo aqueles que nos ofendem, que nos caluniam, como disse Jesus. Que o Mestre nos abençoe nesse propósito. Então nós vamos procurando neste instante novamente elevar os nossos pensamentos. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade por estes momentos aqui juntos. Vamos procurando abrir os nossos corações, deixando fluir os nossos melhores pensamentos e sentimentos através de vibrações de amor. E nós vamos vibrando pelo bem universal, pela paz em todo o mundo. Nós vamos vibrando por cada irmão necessitado, sofredor, onde quer que se encontre, seja nos hospitais, no leito de dor, seja nas ruas, ao abandono, vibrando pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, aqueles irmãos que estão em situação de rua. Nós vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar. Nós vamos vibrando principalmente pelos nossos lares, pelos nossos familiares, nossos entes queridos. Vibremos por nós mesmos, pelo nosso crescimento, amadurecimento e evolução espiritual. Vibremos por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. Nós vamos deixando uma vibração de amor em aberto, para que a espiritualidade possa levar onde houver mais necessidade. E assim, agradecidos mais uma vez, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Demos graças a Deus e que assim seja.